Olá pessoal, e aí, tudo bem? Mais uma quarta-feira, conversa de quarta com o pastor Carlos Henrique Silva Cruz, pastor presidente da Cultura del Reino, Cadipog, Espanha, Espanha, Brasil, como você preferir. Então, se está gostando, dá aí o teu joinha, compartilha, comenta, que é muito importante para nós do canal, tá certo? Então já deixo aqui um abraço para todos vocês aí do Brasil e do resto do mundo, a turma aqui da Espanha. Hoje o assunto, como sempre, um assunto para refletir. Vamos falar hoje sobre, tá um pouquinho longo o tema, né? O amor que gera graça e destrói o pecado, liberta o pecador. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Dessa coisa tão maravilhosa que é o amor? Eu vou me basear, logo de início, num versículo que eu chamo versículo universal. Por que eu falo universal? Porque todo mundo, se não conhece, deve conhecer esse versículo. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Olha que coisa, Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Aí diz o versículo, para aqueles que nele crê, grave isso, não pereçam, mas tenha vida eterna. Isso é a base do que eu quero falar em referência ao amor. E, pastor, por que o amor gera graça? Esse amor que nós não conhecemos, ele vai gerar uma outra coisa que nós não entendemos, que o mundo não entende. Melhor, esse amor nós conhecemos de Deus. Também não entendemos completamente que amor é esse, que ama o homem ser humano, errado, falho, fraco, pecador. E, como muitos dizem, essa tal de graça, vem a graça sobre nós. Eu parei para pensar, favor imerecido. A gente aprende que a tradução que chega mais perto do que seria a graça de Deus é você ganhar algo sem merecer. É claro que você, quando fala com as pessoas que não entendem e não têm o Espírito Santo, como a Bíblia fala, que para discernir as coisas do Espírito tem que estar em Espírito, elas vão fazer comentários dos mais terríveis, quando alguém que estava no mundo cometendo as mais terríveis atrocidades, ou não, vivendo uma vida simplesmente às vezes de forma desregrada, e ela se converte ao Senhor. Você já viu como é que é os comentários? Agora que fez, agora que aprontou, agora quer dizer que é o santo. Ah, pode ir, tem até outras coisas muito mais graves que falam. É porque não entendem esse amor que gerou essa graça para destruir o pecado e libertar o pecador. Pastor, mas se destruir o pecado, como é que nós ainda pecamos? A libertação, como eu estou falando, ela é gradual. Você vai estar vivendo, sendo alvo, sendo alcançado pela graça e lutando a cada dia. Claro que somos pecadores, mas é diferente daquele que não se achega para esse amor, não se torna dependente dessa graça. Eu já quero terminar falando algumas coisas aqui interessante, quando Paulo, lá no livro de Coríntios, ele ora por 3 vezes ao Senhor, porque muita gente não entende e leva para outro lado essa palavra, até posso vir qualquer hora explicar, mas aqui eu quero falar dessa graça, desse recado do céu para Paulo. Paulo recebe uma mensagem de Deus no seu coração, depois de Paulo orar incessantemente. Diz a Bíblia que Deus, ele fala diretamente no coração de Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Olha que coisa interessante. A graça de Deus nos basta. Então por que, pastor, tem pessoas que não querem experimentar isso? Não querem que esse amor gere essa graça de forma que o pecado seja destruído, ele seja liberto? É uma escolha, é uma opção. Você que talvez está me ouvindo, que não escolheu, tem tempo de escolher. Interessante que tá muitas vezes sendo publicado na internet, e eu vi isso aí, já conhecia essa parábola, e eu vou encerrar falando dessa parábola mais
Antes eu quero falar de uma outra coisa que chama atenção para explicar aquela primeira fala, da onde as pessoas não entendem. E se você for ver a vida de Davi, não estou querendo justificar o pecado, pelo contrário. Eu estou falando do amor de Deus que gera essa graça, que destrói o pecado. Grave isso. E liberta o pecador. Quem é liberto por esse amor, quem vive a graça, não quer mais pecar. Não tem mais o desejo de pecar. Como tinha antes. Como eu disse, vai bater à vontade, bate a porta o dia, mas o desejo não é mais como antes. Não é mais tão forte ao ponto de te dominar, levar a fazê-lo. A Bíblia fala que Davi estava no terraço, na varanda da sua casa, e ele vê uma bela mulher. Você conhece a história, eu vou sintetizar. Ele cai com essa mulher. Ele comete pecados um atrás do outro. Para encobrir o primeiro pecado, ele vai e comete o segundo, o terceiro e assim vai. Até a hora que ele vê que não dá mais, e esse amor de Deus o alcança. Ele sente o amor de Deus e a graça o toma. O pastor estava na lei. Que se dane. Quem manda é Deus. O diabo até de repente acusou, mas você não pode perdoá-lo, porque é lei, mas quem manda é Deus. O mundo pode ter suas leis dizendo que você tem que permanecer na pior, porque você errou, porque você cometeu uma falha. Mas quem manda é Deus, a graça é dele. O favor imerecido, quem dá é ele. Preste atenção, eu termino nessa parábola. Para você talvez também que não é evangélico, não crê no poder de Deus, entender esse amor. O homem cometeu uma atrocidade muito grande numa cidade, num país onde havia pena de morte. E por ele ser muito jovem, as pessoas se comoveram e pela sua família, pela sua mãe, foram pedir clemência ao rei para revogar aquela pena daquele jovem. Ele estava condenado à morte. Era um jovem muito rebelde, muito cruel. Mas mesmo assim, o amor que envolvia aquele povo fez com que pedisse ao rei. O rei aqui seria Jesus. O povo seria o Espírito Santo intercedendo. E lá estava aquele jovem preso. E o rei falou: muito bem, eu vou pensar no caso de vocês. E no particular o rei pensou e teve uma ideia. Se vestiu de sacerdote, pegou a Bíblia, e dentro da Bíblia havia a carta de perdão daquele homem. Ele ia ser levado à morte no outro dia. E quando ele chegou na porta do cárcere e que aquele jovem viu aquele sacerdote, começou a dizer: eu não quero você aqui, eu não quero ouvir falar desse Deus. E o rei, disfarçado de sacerdote, tentando falar com ele: não quero saber desse livro, eu não quero saber desse amor. Ele rejeitou o amor, ele expulsou a graça. E a carta dentro da Bíblia, que era a carta que anulava a sua sentença, essa carta é o sangue de Jesus, é a graça de Deus, que anula, que rasga o teu visto para o inferno. Esse jovem rejeitou. E quando chegou o dia dele morrer, ele, antes de ser levado à forca, ele pediu para falar. E ele falou para a multidão: quero dar um recado para todos vocês. Eu estou morrendo, não é pelo que eu fiz. Eu estou morrendo por ter rejeitado o amor e a graça. Preste atenção nisso, meu irmão. Que Deus te abençoe em todo o tempo a sua vida e a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. O nosso clássico: 1, 2, 3. É por isso que eu te amo, Jesus.